Nosso convidado neste primeiro bloco é o urologista e mestre em Ciências da Saúde, Dr. Pedro Romanelli. Boa noite, doutor Pedro. Tudo bem? Como vai? Boa noite, prazer estar aqui. A gente que agradece a disponibilidade para a gente falar do câncer de próstata. Na verdade, ele é o mais incidente nos homens. O primeiro a gente tem no homem e na mulher o câncer de pele, né? O câncer de próstata seria o que mais acomete o homem depois do câncer de pele? Exatamente. É o câncer mais comum no homem e o segundo que mais mata os homens. Na verdade, o câncer de próstata é uma doença muito heterogênea, muito variada. Tem câncer de próstata mais tranquilo e tem câncer de próstata mais grave. Então, o grande desafio que a gente tem é conseguir identificar isso de uma maneira precoce para a gente conseguir ter um resultado muito melhor no tratamento, né, na cura dos pacientes. E o desafio é justamente por conta do preconceito que ainda está nesse assunto, o preconceito dos homens em fazer, por exemplo, o exame de toque. Ainda é isso que dificulta o diagnóstico e, consequentemente, o tratamento, doutor Pedro? A gente vê que ainda existe um pouco desse preconceito, apesar disso estar melhorando muito. Mas acho que vai além, acho que o homem tem uma dificuldade de procurar esse cuidado, esse atendimento, né? Acho que o homem desde muito novo aprende que tem que enfrentar os riscos e não evitar esses riscos. Então a gente vê que muitas vezes quem leva o homem até a ser cuidado ao médico é a esposa, é a parceira, né? A gente pode até ampliar, não é só em relação ao câncer de próstata, é até para outros cuidados com a saúde também. Exatamente. Saúde mental, por exemplo, psicológico, como ainda tem uma dificuldade de lidar com isso, né, doutor Pedro? Perfeito, e acho que a ideia do Novembro Azul desse mês é chamar a atenção não só para o câncer de próstata, mas para a saúde do homem de uma forma geral. Né? Assim, se a gente for ver a expectativa do homem é 7, 8 anos menor do que a mulher. Tem vários fatores para isso, mas certamente a falta de cuidado, a falta de procurar isso de maneira precoce, interfere nesse resultado também. Expectativa, né, de vida. E quando a gente fala de câncer de próstata, o que deve ser feito? Tem exames específicos? Tem uma idade para começar a fazer esses exames? A Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que todos os homens a partir dos 50 anos façam um exame preventivo e para aqueles que têm história familiar, de pai, irmãos, isso começa aos 45. Quando a gente fala desse exame preventivo, é o exame de PSA, que é um exame de sangue, né, que vai dosar esse PSA, e o toque retal, que é um exame muito simples, muito rápido, que vai avaliar se tem algum nódulo, alguma coisa na próstata. E hoje, felizmente, a gente tem outros recursos. Então, se o PSA ou o toque estão alterados, esse paciente vai fazer ressonância, biópsia, para realmente identificar o tipo de problema dele. E esses exames, eles podem ser feitos pelo nosso Sistema Único de Saúde? Sim, hoje o rastreamento é encontrado nos postos de saúde. O PSA, que é um exame de sangue, é um exame realmente muito simples, então a gente consegue identificar isso, mas a gente sabe dos desafios que a gente tem um país continental e o desafio que é conseguir chegar a essa atenção primária nos lugares mais longe do país. A gente tem algum sintoma que o homem precisa perceber, por exemplo, pode ser um indicativo de câncer de próstata, como o escape da urina, do xixi? Isso poderia ser um indicativo? É muito interessante a gente avaliar. Existem dois tipos de problema na próstata. Com a idade, depois dos 40 anos, a próstata começa a crescer, é um crescimento benigno da próstata e é muito comum ter sintomas urinários. O jato fraco, acordar muitas vezes, perder um pouco de urina. Então isso normalmente está relacionado ao crescimento benigno da próstata. E existe o câncer de próstata, que normalmente é uma doença silenciosa. Daí a importância de se fazer o exame preventivo. Então, mesmo um homem que não sente nada, é importante que a partir dos 45 ou 50 anos ele faça esses exames para realmente conseguir identificar o problema de uma maneira precoce. Porque hoje melhorou demais o tratamento. Então, quando a gente descobre o câncer de próstata de uma maneira inicial, a chance de conseguir operar e evitar essas sequelas, os medos que o homem tem do tratamento, melhoraram muito. E aí, quando tem a detecção do câncer de próstata mesmo, o que envolve o tratamento? Hoje é muito importante a gente fazer esse tratamento de maneira multidisciplinar. Então, o urologista tem um papel importante, o oncologista, o radioterapeuta, né? E a gente vai identificar se a doença realmente está localizada. E se ela estiver localizada, a gente vai definir junto do paciente se vai ser uma cirurgia para retirada da próstata, uma radioterapia, enfim, a gente vai individualizar esse tratamento. E hoje tem formas menos agressivas de fazer essa retirada da próstata. Quando a gente fala retirada da próstata, o homem tem muito medo da incontinência e da disfunção erétil, da impotência. Né? Hoje a gente tem formas menos agressivas, cirurgias menos invasivas, cirurgia robótica. Na retirada da próstata? Na retirada da próstata. Pode ser que não afete, por exemplo, essas questões. A gente tem visto que essa recuperação tem sido muito mais precoce.
Mas, mais uma vez, é importante descobrir cedo. Por isso a importância do homem se cuidar. Pois é, além desses exames que a gente está falando aqui, que são importantes de serem feitos para a detecção do câncer de próstata, que é o PSA, não é isso? E o exame de toque, quais outros cuidados, exames, orientação você daria para os homens fazerem de exame, de checar mesmo na saúde, doutor? A gente fala que o urologista é o médico do homem, então a gente tem que aproveitar esse momento que ele está no nosso consultório para poder avaliar a saúde dele como um todo. Então é o momento da gente orientar de não fumar, de fazer atividade física, de emagrecer, de controlar o peso, e de orientar a questão da colonoscopia, do mesmo jeito que existe o preventivo da próstata, tem o preventivo do intestino a partir dos 50 anos, então que ele faça colonoscopia. E importante lembrar a questão da vacinação, que acho que vai ser pauta também, né, do programa. A partir dos 60 anos, tem vacinas específicas que a gente tem que sempre relembrar, porque os homens precisam tomar. Olha só, já vou trazer essa pauta, essa pergunta aqui para o nosso próximo bloco. Mas olha só, gente, o que será que passa, então, na cabeça de um homem diagnosticado aí com um problema? Nós vamos conferir. E eu fazendo essa biópsia em 2019, depois de alguns meses que o médico me chamou, que eu tive diagnóstico. É muito difícil, não é fácil não, você fica sem chão mesmo, porque você não sabe o grau que está. O que te assusta mais é isso, você não sabe o grau, você não sabe o tratamento, você não sabe nada. E quando eu olhei mais ou menos o resultado, apesar que eu não entendo, eu notei uma coisa. Ele era de médio para alto. Ele podia ter saído da próstata ou não, eu não sabia. Foi quando me encaminharam para o médico que ia fazer a cirurgia, ele falou comigo o seguinte, falou, não, você pode ficar tranquilo, que você descobriu ele a tempo. Isso aí foi me tranquilizando mais, entendeu? E ele me passou também as consequências que teria, talvez, pós a cirurgia. Aí eu fui ficando um pouco mais tranquilo, entendeu? E eu espero também o seguinte, que essa entrevista sirva para muitos homens que assistem, acabar esse preconceito bobo, que é uma coisa tão rápida. Isso aí salva vidas, porque antes você fazer isso precoce do que amanhã vir um arrependimento de não ter feito. Muito bem, Aguinaldo, obrigada aí pelo seu depoimento. E é um preconceito bobo mesmo, é um cuidado com a gente, com a nossa saúde. E quando ele falou ali sobre a questão desse diagnóstico, a gente já trouxe esse alerta da importância do diagnóstico precoce. Quando a gente fala do tratamento do câncer de próstata, doutor Pedro, a gente está falando da retirada da próstata só, ou pode ser que com medicamentos, outros processos, se cure esse câncer? Normalmente, quando o câncer é inicial, a retirada total da próstata costuma ser o melhor tratamento. É diferente quando é o crescimento benigno da próstata, que às vezes faz só uma raspagem e tudo. Mas no câncer de próstata, a gente tem que retirar a próstata toda ou, em alguns casos específicos, fazer uma radioterapia. Daí o medo do homem de ter essas sequelas, que a gente fala que é principalmente a questão da incontinência, da perda de urina e a disfunção erétil. Mas que, felizmente, hoje tem formas da gente minimizar isso e acelerar essa recuperação para o homem retomar uma qualidade de vida. Ok. Bom, Minas Gerais aparece aí no ranking como na segunda posição entre os 5 estados com o maior número de mortes por câncer de próstata. Quais as orientações, as características, na verdade, dos homens aqui de Minas Gerais? Eu acho que a gente tem ainda dificuldade de acesso, a gente tem preconceito, né? Acho que o nosso estado representa um pouco do país, né? A gente tem realidades muito diferentes, né? Mas acho que, felizmente, a informação hoje chega de uma maneira mais clara e acho que esse tipo de programa, esse tipo de depoimento tem um papel fundamental de mostrar para as pessoas a importância dessa avaliação precoce, que tem tratamento e que depois que a coisa passa, né, esses medos vão indo embora e a pessoa consegue retomar a vida de uma maneira muito boa. Doutor Pedro, e para a gente finalizar aqui, eu queria saber se a questão do câncer de próstata pode evoluir para outros tipos de câncer, se não for tratado. O grande medo é o câncer de próstata poder espalhar, né? Normalmente o câncer de próstata ele pode sair para os linfonodos, que são gânglios que a gente tem, ou para os ossos. E aí realmente muda, a doença é uma doença mais complexa, mas que felizmente também, nos últimos 10 anos, houve uma revolução no tratamento do câncer de próstata. A gente tem várias armas novas aí para melhorar esse tratamento. Bom, então, para encerrar esse bloco, pode falar direto aí com os nossos homens, nossos telespectadores, idade, só reforçando, idade para começar a fazer esses exames. Todo homem a partir dos 50 anos e aqueles que têm história familiar, aos 45, procurem o médico, façam esse controle e lembrem que a saúde é muito mais do que só a próstata, lembrar desse cuidado da saúde como um todo e da qualidade de vida.
Ok, doutor Pedro, muito obrigada pela participação aqui com a gente. Boa noite para você. Eu que agradeço. Muito obrigado.